Alors, sans plus tarder, sem mais tardar, et en autre définir bino estão a vos definir mion nhomas. biso na bakongo Nós em Bakongo tobengaka nyokankao. chamamos nhocancau. Nyokankao en fait ekoki kobenga mpe mion. Também pode ser chamado nhomas. Mais tant que tozokoba na nyokankao Quando estamos a falar de nhocancau, wana tozozonga na terme ya biso baafricain tant que bakongo. estamos a colocar nosso termo africano como os Bakongo. Mais sikoyo tokende mwa mbangu Vamos rapidamente. tant tokomi oyo tosali déjà schéma ndenge nini mion ezalaka. Esse esquema como se situa a mioma. Baplace oyo bozomona oyo awa Este lugar que estão a ver aí por dentro. awa nde ezolakisa biso déjà ke oyo nde babulu yango elakisaka mion. Esse círculo significa miomas. Biloko oyo Essas coisas aí que está citado. ntango ozomona boye vimbi ya monene boye Mas toda vez está assim cheio, grande. oloba te ke oyo eloko nini yango lisusu. O que tu pode dizer? O que significa isto? Oyo nyonso ezolakisa biso eza mion. Isso mostra que são miomas. Mais mion ntango ezali na kati ya appareil digestif Mioma é um aparelho digestivo, o organismo de uma mulher. mais siko esalaka nini O que tem feito? tobanda na définition ya mion. Vamos na definição da mioma. Ce sont des tumeurs É o tumor et bénéfices du tissu musculaire de l'utérus. que tem no tecido muscular, De l'utérus. ou literus. Présentation nango, A sua apresentação, il se présente sous forme de nodosité. ou se apresenta de uma forma de Nodosité. nodosité. Nodosité, c'est-à-dire baboule oyo. Significa essas bolas. Et j'espère que vous avez une opération ndenge basalaka. Penso que vejam como tem feito nas operações. Na opération babimisaka yango mona boule ya monene babimisi boule ya mike. Tira umas bolas grandes e também pequenas. Yango nde babenga yango nodosité. É que é chamado nodosité. Localisation nango ezalaka wapi? Onde se encontra a sua localização? On localise à différents endroits des parois utérines Ou se localiza em diferentes lugares. et rarement dans le col de l'utérus. Raramente numa escola de literus. Na col de l'utérus ezalaka rare. Ou no colo de literus é muito raro. Ma na endroit ba paroisse oyo totie oyo yango nde moto ebimaka mingi. O que nós metemos aparência é que sai muito. E bakote otango ezobima ekomplikaka mingi mwasi mingi na niveau ya kobota ou bien ya koconcevoir. Quando está a sair é que complica muito a mulher no nível de conceber. Catégorie ya basi oyo soki totalaka vraiment il faut bazala na mion. O categoria dessa mulher quando nós vemos devem ter miomas. Environ de 1 pour 5 Ou de 1 por 5. des femmes de plus de 25 ans ont des mions. De mulher de 25 anos de 25 miomas. ans, 35. Ou 35 anos de miomas. Donc, basi oyo bazali mingi na à partir de 35 ans, les mingi ba se trouver mingi na mion. Ou a mulher que tem mais de 35 anos que se encontra mais de miomas. Mais le col ezali maladie ekoki ko contester pe na âge ya mwana muke. O mesmo doce que pode acontecer numa idade menor. Biloko wana nyonso tozokoleka koexplike bino ke docteur azaka mutu te alobaka ke boya boleka mais il faut ademontraka bino mosala yango liboso. O doutor não é a pessoa só que pode falar, mas deve mostrar o trabalho. Croissance. Conhecimento. Croissance ya eloko oyo. O crescimento dessa coisa. O mioma. Elle se forme à partir de cellules qui ne se divisent plus correctement. Ou se deforma de uma forma corretamente. Et les cellules commencent As células começam à se multiplier en excès. A se multiplicar por excesso. Et sa croissance dépend de la fonction des ovaires. O seu crescimento depende da função como vai. Les enfants et les femmes ménopausées Filhos ou mulheres menopausa ne présentent pas de nouveaux myons. Não se apresentam novos miomas. De l'utérus, cet homme maintenant. Os seus sintomas são. Cet homme, il y a mieux mes alignés. Os sintomas de mioma são Trouble des règles, premièrement. ou perturbação de menstruação. Quand on a déjà trouble des règles, donc cela veut dire qu'ils ont déjà 7 ans pour les autres qui sont mieux mes alignés. Quando a ver o perturbação de menstruação significa esse é o sintoma de mioma. Ou bien, tu as un terme médical. Num termo medical, Prolifération de muqueuses utérines.
Ou promulgação de cosmo-interno. Ok. Deuxième symptôme, segundo sintoma, règle de viennement irrégulièrement. ou menstruação irregular. Irrégulière, c'est-à-dire règle ezobimaka ezana ba ordre de susu. Ou significa irregular, não tem os seus períodos certos. Au monde que basi msu bazayo, nazo régler 2 semaines, nazo régler 3 semaines, 1 mois. Ce que azo sala biloko on a que azo contester, cela veut dire ils des septembre ils ont l'acceptation que azo derrière na mion. Algumas têm menstruado 2 semanas. Quando está acontecendo, significa são sintomas de miomas. Tanto bem en règle devient irrégulièrement ou intense ou prolongé. Ou quando a regra vem irregularmente, significa intensivo prolongado. Troisièmement, terceiramente, symptôme ou toujours l'acceptation, sintoma que estamos a mostrar esquema, au début de la ménopause, ou da pausa da menopausa, la croissance s'accélère en raison de production o crescimento vai alongado pela produção accrue d'oestrogène, ou d'ostrogênio, ce qui provoque e que provoca des règles parties épaisées. uma parte pesada. Douleur du genre, donc douleur, Dores, contraction lourde, sourde et tirilante. ou contrações e pesado, Il se déplace aussi de l'organe. se aposenta no organismo. Il se déplace donc à se déplacer à Babylone. E essas coisas têm se ausentar. Par rapport à sa taille Para mostrar no seu tempo et la de douleurs coliques aiguës. ou de dores cólicas. Isso tudo são sintomas. Il exerce aussi pression sur le petit bassin et là il provoque des troubles de la fonction urinaire. Ou tem provocado a perturbação da função urinária. Donc autres symptômes où il a que mutu azana mion. E são sintomas que mostram que a pessoa contrai ou miomas. Il exerce une pression sur les ritournes. Ela mostra uma pressão por trás do retum. Ritourne tanto une signification na niveau ya hémorroïde, tu sais que no ritourne ezali na libanda ya nisu be na kati wana. O retum é por fora, temos na definição de ânus está por fora do ânus. Et me rappelle sous constipation. Leva à constipação. Une croissance de myome dans la région phobaire. É crescimento de miomas fober. Provoque des douleurs dosales. E provoca as dores dosais. Quand tu expliquer bino biloko wana, Quand estava a explicar essas coisas, pona koloba na bino ke eu vou falar aqui, la médecine naturelle, traditionnelle et naturelle, ou a medicina tradicional natural ezali kinganga kaka te. não é só quimbandis. Tozali na 2 sortes ya médecine. Temos 2 tipos de medicina. Tozali na médecine traditionnelle, Temos a medicina tradicional, oyo ezali ya coutume. o que é da cultura, Coutume c'est-à-dire oyo bazosala ondie banganga. que trabalha conforme o quimbandero. Oyo bakataka banzoloko, Tem cortado e riscas no corpo, oyo balatisaka basinga na loketo. colocam fio nas costelas, Donc selon mboka na mboka selon coutume na bango. segundo cada cultura dos países. Mais oyo tolobi deuxièmement, O que falamos segunda vez ezali médecine traditionnelle naturelle. é a medicina tradicional natural. Soki tozoloba ba tradition naturelle, Quando falamos de tradição natural, tradition ezolakisa ke selon mboka na mboka, tradição significa país do país, donc tradition ya mboka na mboka tradição de país do ndenge nini país, batretaka. como tem tratado. Donc yango moni tozolakisa bino toyebi ke médecine bokonfondre yango te kaka bato nyonso kaka ke bazali banganga. Não se confunde a medicina que nós estamos quimbandero, não. Donc eza mibale. E tem 2 ramos. Bon, un jour se retrouver place mosusu. Talvez pode se encontrar num lugar, Omoni mutu azokatakata oyo banzoloko na mutu banini wana ezali médecine traditionnelle ya kimbanda banganga. vai ver alguém te cortar riscas no corpo, com lâmina, isso é medicina de quimbandero. Mais médecine naturelle Medicina natural, traditionnelle tradicional, oyo babengi biso ba hervenaria vamos chamar ervanaria, yango ezolakisa ke avant yo oya antes de tu vir, oye na hôpital
Vens no hospital. Hôpital, il faut examiner. O hospital convém primeiramente te Il examinar. faut consulter. Te consultar. De même, on a une échographie, Como temos ecografia, une radiologie, temos radiologia, et une dentaire, temos dentorias, une check-up. temos check-up. Nous sommes pour identifier maladie. Isso é para identificar a doença que se encontra no Mais tant corpo que humano. nous avons déjà des symptômes, Quando você está vendo esse tipo de sintoma, qu'on se douter les sous-soutés. não tenha mais dúvida. Il y a une direction tout droit. Vinha diretamente pela direção direita. Porque meteu balobi balobi. Não vai porque disseram, disseram. Kotuna kotuna te. Não pergunta, Il y a pergunta. un mbala moko pour docteur aza pona yo oza na santé bien. Venha diretamente para o doutor que está para tu ter boa saúde. Et yango to yebi sibino É que vos dizemos, que la médecine a medicina traditionnelle, tradicional, naturelle, natural, na mboka o Afrique, ou nos países como o de África, lelo eza na art univers. ou está no alto nível. Eza solution ya mindele. É a solução dos brancos. Dieu azolakisa ke Deus está a mostrar aqui. ata bino boye na pareil. Não sei se você aparelho, Lokola nzamba za nature. conforme Deus e a natureza, Makambo nyonso esalamaka na nature. todas as coisas acontecem na natureza. Ya. Wana tolekaki mwa mbango. Passamos rapidamente. Tosi tolakisi bino ndenge nini ya basymptôme. Já mostramos quais são os seus sintomas. Et tozokende susu tokende toke susu na l'utérus. Vamos no líteros, Exclusion du grossesse. ou a inscrição de processo, Analyse d'échantillons luculaires. ou análise de esquema e de flare. Donc yango ntango tozolakisa bakombo oyo. Quando estamos a mostrar essas coisas, Oyo ndenge toyelakisa biso ke oyo eza déjà myome. isso que nos mostra já são miomas. Oyo myome sebisoso myome yango oyo. Esse é a mioma substituição mioma. Yango ntango awa tozomona vagina Quando estamos a ver o útero, ezali place oyo ntango bosalaka rapport sexuel. é o organismo quando se faz em relação sexual. Alors ntango bamyome oyo ezali na kati boye, Quando se encontra esse mioma por dentro, spermatozoïde ntango ezokota awa, quando é introduzido o espermatozoide, directement eza na difficulté ya koatteindre mpo ekota na bapoche diretamente tem dificuldade de entrar nos seus bolsos, mpo evanda. para que possa sentar. Mwana ntango azovanda awa Quando o filho lá se encontra, akozala na difficulté terá dificuldade. mpo na nini eza na biloko oyo yango nde eza koempêche mwana mpo accroître bien. E tem essas bolas que vai impedir para que o filho cresça bem. Yango bato tolobaki Dissemos, myome ekozala libanda ya utérus, mioma possa estar por fora do útero, ekozala meme na kati, ou dentro, mais eza kaka maladi. é doença. Maladi oyo ezoya wapi? Essa doença de onde vem? tozoyebisa bino mingi ke Estamos falando muitas das vezes. bamama boyeba koutilize kisi ifo kotuna munganga. Mamãe, antes de utilizar medicamento, convém passar no consultor médico. Bavortement oyo bozosala Aborto que estão a fazer, bozolongola bazemi trop, estão a tirar muitas gravidez. kolongola zemi inconscient ou bien inconscientement. Fazer um aborto inconscientemente ou consciente. E yango eza mingi bacause oyo ezosala biloko ya boye. São causas que provocam esse tipo de efeito. Bacause mosusu ya plusieurs partenaires. Ou causa de muitas coisas vão. E bainfection aussi Infecções ememaka su mpe bamio. leva também miomas. E biloko nyonso kaka tozoyebisa bino Nós estamos falando de todas as po coisas. toza minganga ya nzambe. Nós somos meio da parte de Deus. tokoyaka te mpo toflate toyaka mpo tolia yo kwanza te. Não vem por isso de mentir para comer teu dinheiro. Mais Não. toyebisa yo ndenge ezali, Estamos falando que conforme é, toyebisa yo mpe ndenge okozwa traitement mpo na biso. conforme tu vai fazer tratamento a soki nós, ozwi traitement biso apres na 6 mois toyebi so mpe ndenge nini yo okosegarde mpo maladi oyo ezonga so. depois do tratamento vamos te mostrar como tu pode se salvaguardar para que essa doença não regresse. ndenge nayebisaki bino na bike origine ya bamaladi nyonso eza hémoroïde. Conforme disse, toda a origem, toda doença é hemorroide. sikoyo bondimeli nga Agora me aceitaram. sikoyo ntango deja eloko oyo miomo esalemi boye donc cela veut dire que bainflammation oyo eza deja bainfection. Quando essa inflamação significa são infecções. ok bainfection oyo so totali na ndenge na bi eza deja pota. Se não vê bem, já é ferida. mais na ndenge na biso ndenge nakretaka awa Conforme temos tratado, napesaka liboso nano kisi primeiramente eu dou medicamento. mpo à la même méthode mindele basalaka. Mesmo motivo dos brancos fazem. mais ndele basalaka soki moto aza na pota Os brancos fazem quando a pessoa está atingida ou tem uma ferida. premièrement avant nano batraite pota wana Antes de tratar a ferida, il faut badesinfecte pota. convém desinfetar a ferida. sikoyo soki badesinfecte pota Depois de desinfetar a ferida, apres na nsima ya nde baoyeba bapesa kisi mpo pota ekauka. depois vão dar medicamento para secar a ferida. bon oyo tobengi yango deja bapota Já chamam são ferida. eza miomi me eza bapota. É mesmo, mas são mais feridas. ntango yo koya na centre na biso Quando virar no centro, tokopesa yo kisi na vamos te dar medicamento. kisi wana tokopesa yo Medicamento que vamos te dar, tokopesa yo kisi wana vamos dar medicamento.
tokopesa o kisi mpo edesinfecte nanu bafota ya bamiomi oyo na kati. Desinfetar as feridas do mioma por dentro. Kisi yango moyen tosala opération eza te. Não podemos fazer operação. Eza kaka kisi ya bokoko. É só medicamento tradicional. Yango tobengi yango longa. E chamamos longa. Vence. Yenet alonga kapona pour désinfecter sans opération. Ele vence sem desinfetar sem operação. Après na sima wana. Depois disso. Donc quand on dit que pour te désinfecter. O meu já fez está desinfetado. To lekisi siko na échographie radio. Vamos te mandar passar ecografia e radiologia. Et puis to lekisi na laboratoire. Vamos te mandar passar no laboratório. Au total le fait ou le nombre d'infections oyo qui est désinfecté. Ou feito em número de infecções que o medicamento fez curar. Après na sima wana. Depois disso. Nde soto examiner ba infection ezebele. Depois examinar tem muitas infecções. To komilo pe ba kisi mususu pour combattre na ba infection wana. Vamos usar o medicamento para combater as infecções. Et sima ya ko combattre ba infection wana. Depois de combater as infecções. Nde tozoki sur na ba titi et ba kisi o ezali ya naturel. Vamos voltar no medicamento à natureza. O ezongisa makambo nyonso normal. É voltar todas as coisas. Et soto zongi susu longa mususu. Depois voltar mais outro vez. Tindi lisusu deuxième fois o sala susu contrôle. Vamos te mandar a segunda vez fazer o controle. À la masse sur ce qui infection en écouffe ou pas. Eu não tenho certeza se a infecção Wana parar ou não. wana na deuxième volume. Esse no segundo volume. Wana tu comprendre que infection est sili. Compreendemos que infecção Wana siko tozu ba kisi toza na longa grávida. Tomamos medicamento no longa grávida. Yango nde siko tangi kokota. Quando vai entrar. Eko boma biloko oyo. Vai eliminar as infecções. Yango zo mona mama wana zaki na miom. Sabe uma mamãe que tinha mioma? Miom esili. Mioma acabou. Après na sima a concevoir. Depois de conceber. Ezali oyo tozosala eza magie te. O que nós vamos fazer não é magia. Eza kaka médecine oyo mundele alakisaki. É a medicina que o branco ensinou. E yango moni biso mpe nzambe alakisi biso. É que nós também Deus nos ensinou. Amemi biso su mosika na makanisi ya E mundele. levou uma distante do pensamento do homem. Yango moi te nazoyebisa bino na dike naza savant. Ou falar que eu sou um sábio. Savant cela veut dire que nazwi yango mpo na mundele te mais par Dieu. Eu sou um sábio não também através dos brancos, mas através de Deus. Mama nayebi so ndimela ngai ke miom solution ezali awa. Me aceite que mioma aqui nós temos a solução. Kiste solution ezali. O Cristo temos a solução. Maladi oyo oza komitungisama na kobota. Doença que precisa perturbar ou de alcançar. Mais yebaka awa solution ezali. Saiba que nós aqui temos solução. Mais tosuki kaka wana mpona lelo. Terminamos aqui para hoje. Ba complication nango oyo esalaka ndenge tolakisi bino basymptôme wana. As suas conforme tem se realizado os sintomas. Epesaka infertilité. Dá ou infertilidade. Epesaka fausse couche et à la réception. Ou dá ou falta de receber ou a recepção. Donc fausse couche c'est-à-dire à répétition au mona bazemi eza kolongwa longwa. Abortos progressivas. Et tant biloko wana ezosalama régulièrement. Quando isso acontecer regularmente, cela veut dire que oza na mioma. Significa que tu tens mioma. Et bonne noter sous bien. Nota mais bem. Les femmes enceintes. O mulher que sente. Qui a de miome. Que miome tem miomas. Peut engendrer de fausses couches. E faz o aborto. Ba constipation. Constipação. Donc nyonso wana eza be élément oyo ezolakisa ke moto wana aza na miome. São elementos que mostram que essa pessoa contrai miomas. Ndenge ozali na France, nos États-Unis, partout ozali. Conforme está aí na França, Estados Unidos, onde tu estás. Na site oyo tala biso wana. No sítio que nós estás a nos acompanhar. Partout yo benga biso tokosala connexion na yo tokopitindela okisi mpe ozalobi kuna. Todo lugar que vai nos ligar, nós estaremos em conexão contigo. Vamos te enviar, te interage a cura em nome de Jesus. Nyonso mpe tozosala yango na kombo na Yesu. Tudo estamos a fazer em nome de Jesus Cristo. Merci beaucoup. Obrigado. Ciao. Tchau. Shalom. Shalom.